Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 26 de abril de 2025, nosso segundo encontro das 21 horas, né, pessoal? Já falamos sobre aí a situação do ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello. Entra aí no canal, tem vídeo de hoje aí explicado aí a situação do ex-presidente que se encontra cautelado, se encontra preso lá em Alagoas, né? Foi preso aí numa atitude bastante suspeita em aeroporto lá de Maceió às 4 horas da manhã de ontem, né, pessoal? E está mantida a prisão até o STF resolver a situação dele, né, galera? Mas o assunto desse vídeo, desse conteúdo, eu quero te convidar a ficar até o final, é a situação aí também nada agradável aí entre China e Estados Unidos, uma situação longe de ser resolvida, né, pessoal? Essa, infelizmente, é a situação, né? Trump disse que recebeu ligação da China para poder chegar a um acordo. A China desmente o Trump sobre a negociação e Estados Unidos devem parar de criar confusão, diz a China. E declarações conflituosas entre os Estados Unidos e China aumenta a confusão global, né, galera? Fica geralzão sem saber o que está acontecendo na verdade, né? Então vamos lá ao site do G1 falar sobre as declarações do presidente norte-americano Donald Trump, que recebeu ligação aí do governo chinês aí para poder começar as negociações sobre a situação do tarifaço. Será que é verdade? Será que não é verdade? Como é que a gente fica, né, galera? Vamos lá. Muito bem. Trump disse que recebeu ligação do presidente da China para chegar a um acordo. Muito bem, vamos ver aqui o que diz o site do G1, né, pessoal? O presidente da China, Xi Jinping, ligou para o presidente dos Estados Unidos para falar sobre a guerra tarifária entre países. Informou aí o presidente americano, segundo o presidente americano Donald Trump, em uma entrevista à revista Time Magazine, ontem, sexta-feira, né? Trump reforçou que seu governo está em negociação ativa com os chineses para chegar a um acordo comercial e evitar aí o tarifaço, né? Segundo o presidente americano, ele consideraria uma vitória se os Estados Unidos ainda tiverem tarifas de 50% sobre os produtos estrangeiros daqui a um ano. Trump não respondeu ao questionamento sobre quando recebeu a ligação de Xi Jinping, né, pessoal? Mas afirmou que ele ligou e que não pensa que isso é um sinal de fraqueza da parte dele. O presidente também não respondeu o que Xi Jinping falou na ligação, mas disse que todos querem fazer acordos e que ele é o dono, representando os americanos, a loja dos Estados Unidos, e, portanto, decide quando cada um terá que pagar e fazer os negócios ali na loja do Donald Trump, né, pessoal? Ai, desculpa, a gente tem que rir porque seria cômico se não fosse trágico, né? Muito bem. Segundo Trump, há um número com o qual o governo chinês se sentia confortável, porém os Estados Unidos não podem deixar que eles ganhem $1 trilhão sobre o país, né? Isso realmente o que não é sustentável. Quando a China ganha $1 trilhão ou 1 trilhão e 100, quando temos quase $2 trilhões em algo que eu chamo de prejuízo. Algumas pessoas não acham assim, mas muita parte disso é prejuízo. Eu digo, quando você tem um déficit comercial de $2 trilhões, eu considero isso um prejuízo, segundo o presidente americano, né? China havia negado conversas de acordos. Na quarta-feira, no dia 24, o governo chinês havia negado e continua aí, né, pessoal, negando negociação comercial em curso entre Estados Unidos e China, né? Como departamento competente na área de relações econômicas e comerciais com o exterior, gostaria de destacar que atualmente não há negociações econômicas nem comerciais entre China e Estados Unidos, declarou o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Haidong, em uma entrevista coletiva. A guerra entre China e Estados Unidos foi desencadeada pelas tarifas anunciadas por Trump sobre produtos chineses, que podem chegaram, né, pessoal, ao patamar de 245% em alguns casos, né? Pequim respondeu com novas tarifas de 125% sobre as importações americanas. A disputa comercial, que segundo Trump é uma retaliação por práticas comerciais injustas, abalou os mercados e aumentou os temores de uma recessão global, né, pessoal? O porta-voz do Ministério chinês afirmou que qualquer declaração sobre o progresso de negociações econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos carece de fundamento e base factual. A China pede que os Estados Unidos corrijam suas práticas equivocadas, mostrem a sinceridade necessária para as conversações e retornem ao caminho correto do diálogo e consultem condições de igualdade, acrescentou aí, né? Trump declarou na quarta-feira à imprensa que seu país buscaria um acordo justo com a China. Questionado se havia iniciado conversas com Pequim, o republicano respondeu: tudo está ativo.
Nessa semana, o governo americano voltou a falar sobre o assunto. Na terça-feira, dia 22, Trump disse que um acordo com o gigante asiático poderia reduzir substancialmente as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre a China e indicou que o acordo final não ficará nem perto das taxas atuais. Ele acrescentou, no entanto, que não será zero. Na quarta-feira, dia 23, a Secretaria de Imprensa da Casa Branca, Caroline Levy, afirmou que não haverá redução unilateral nas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos importados da China. A China precisa fazer um acordo com os Estados Unidos. Estamos otimistas de que isso aconteça. E quando acontecer, caberá ao presidente Donald Trump decidir qual será a taxa tarifária sobre a China, disse Levy em entrevista à Fox News, né, pessoal? Conhecida aí por ser trumpista, né? Mas certamente precisamos ver uma redução nas tarifas, inclusive nas tarifas não monetárias, acrescentou a porta-voz do governo ao destacar que os Estados Unidos precisam continuar observando empresas estrangeiras trazerem sua produção de volta para o país, pessoal. Vamos lá, né, falar aqui sobre a China desmentindo aí Donald Trump sobre negociação, dizendo que os Estados Unidos devem parar de criar confusão, pessoal. A China negou ontem, sexta-feira, pessoal, afirmou, né, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que seu governo está conversando com Pequim para fechar um acordo de tarifas. A China e os Estados Unidos não estão realizando nenhuma consulta ou negociação sobre tarifas. Os Estados Unidos devem parar de criar confusão, disse o Ministério das Relações Exteriores chinês, em declaração publicada pela Embaixada da China nos Estados Unidos. Em entrevista à revista Time, publicada ontem, Trump havia dito que seu governo está conversando com a China para fechar um acordo tarifário que o presidente chinês Xi Jinping telefonou para ele. Está sendo desmentido por Pequim, né, pessoal? Que confusão, né? Ele ligou e não acha que isso seja um sinal de fraqueza da parte dele, disse Trump à Time. Ele não disse quando Xi Jinping ligou nem que eles conversaram, né? Já falamos sobre isso aqui, né? Porém, reiterou a afirmação pouco após a publicação da entrevista. Não quero comentar sobre isso, mas falei com ele várias vezes, afirmou aí Trump, né? Quando lhe pediram para esclarecer a declaração, Trump disse que fornecerá mais detalhes no momento apropriado, ao deixar a Casa Branca para a viagem ao funeral do Papa Francisco em Roma. Trump também disse que aos repórteres que seu governo está muito próximo de um acordo tarifário com o Japão também, né, pessoal? China retirou tarifas em produtos essenciais. A China isentou algumas importações dos Estados Unidos de suas tarifas de 125%. E está pedindo às empresas que identifiquem os produtos essenciais, né, pessoal? Correu aqui a página, né? Um minutinho, acontece, né? Muito bem. A China pediu que apenas que as empresas identifiquem os produtos essenciais que precisam ficar livres de taxas, de acordo com as empresas que foram notificadas, no sinal mais caro de preocupações de Pequim sobre as consequências da guerra comercial. É claro que também não interessa à China essa guerra, né, pessoal? Um movimento sinaliza que as duas maiores economias do mundo estão preparadas para reduzir o conflito, que congelou grande parte do comércio entre elas, aumentando os temores de uma recessão global. Como uma medida de contrapartida, pode ser uma forma potencial de diminuir as tensões, disse Alfredo Manfrud-Relou, consultor sênior do Centro para a China do Conference Board, em Think Tank. Mas ele alertou, está claro que nem os Estados Unidos nem a China querem ser os primeiros a tentar chegar a um acordo. A China ainda não comunicou publicamente qualquer isenção, né, pessoal? Está sendo dito por aí, mas a China, de forma oficial, ainda não publicou nenhum tipo de isenção aí feita para os Estados Unidos, né? Busca por estabilidade e preparação para a guerra. Embora Washington tenha afirmado que o impasse comercial com a China é economicamente insustentável e já tenha oferecido isenções tarifárias para alguns produtos eletrônicos, a China tem afirmado repetidamente que está disposta a lutar até o fim, ao menos que os Estados Unidos encerrem as tarifas de 145%. Uma declaração feita na sexta-feira pelo Politburo, o órgão decisório do Partido Comunista da China, concentrou-se nos esforços para manter a estabilidade no país, apoiando as empresas e os trabalhadores mais afetados pelas tarifas. O documento mostra que o governo também está pronto para combater em uma guerra comercial, caso seja necessário. Uma força-tarefa do Ministério do Comércio está coletando lista de itens que poderiam ser isentos de tarifas.
e está pedindo às empresas que apresentem suas próprias solicitações de acordo com uma pessoa que tem conhecimento dessa divulgação, né, pessoal? Mas, como lemos ali, oficialmente ainda não foi nada divulgado, né? Neste momento em que o governo Trump dá sinais de querer fazer um acordo com Pequim, as isenções tarifárias que estão sendo consideradas pelo governo chinês podem aí proporcionar um alívio de custos para as empresas chinesas e aliviar a pressão sobre as exportações dos Estados Unidos. Empresas chinesas participam aí do debate. O Ministério informou, na quinta-feira, dia 24, que realizou uma reunião com mais de 80 empresas estrangeiras e câmaras de negócios na China para discutir o impacto das tarifas dos Estados Unidos sobre investimentos e a operação de empresas estrangeiras. O governo chinês, por exemplo, tem perguntado às nossas empresas que tipo de coisas que vocês estão importando dos americanos para a China, que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar e que, portanto, acabaria com a cadeia de suprimentos, disse aí o presidente da Câmara do Comércio dos Estados Unidos na China, Michel Hart. Hart acrescentou também, pessoal, que algumas empresas farmacêuticas associadas relataram ter conseguido importar medicamentos para a China sem tarifas. Ele acredita que as isenções são específicas para cada medicamento e não para todo o setor. O chefe executivo da fabricante francesa de motores aeronaves Safran disse nesta sexta-feira que foi informado na noite anterior que a China havia concedido isenções tarifárias para um certo número de peças de equipamentos aeroespaciais, incluindo motores e trens de pouso. Uma lista de 131 categorias de produtos que estariam sendo considerados para isenções tarifárias estariam circulando nas plataformas de mídia social chinesa e entre algumas empresas e grupos comerciais nesta sexta-feira. A Reuters não conseguiu verificar a lista que inclui itens que vão desde vacinas e produtos químicos até motores a jato. A agência alfandegária da China e o Ministério do Comércio não responderam aos pedidos dos comentários. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que não estava familiarizado com planos de isenção de tarifas, redirecionando as perguntas para as autoridades relevantes. Diálogo com a Europa. A Câmara do Comércio e União Europeia na China também disse que havia levantado a questão das isenções tarifárias junto ao Ministério do Comércio e estava aguardando uma resposta. Muitas de nossas empresas associadas são significativamente afetadas pelas tarifas sobre componentes críticos importados dos americanos, disse o presidente do órgão, James Kilde, né, pessoal? Nós vamos terminar aqui o nosso vídeo, né, com a última notícia, né, as declarações aí desencontradas estão criando uma tensão mundial, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos e deixar o seu precioso like, que é extremamente importante, assim o YouTube vai reconhecer os nossos conteúdos como relevante e indicar para quem não é inscrito no canal, né, pessoal? Então, você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a conhecer os nossos outros conteúdos. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe se desejar, fique à vontade, a casa de vocês e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Vamos terminar aqui, né, pessoal, falando no site do CNN, que as declarações conflitantes entre Estados Unidos e China aumentam a confusão no mundo todo, né, pessoal? Estamos aqui de olho na situação que está acontecendo entre os dois gigantes econômicos, né, pessoal? Atenção aqui ao dólar, né, pessoal? O dólar fechou ontem a R$ 5,68. O Ibovespa, né, a principal bolsa de valores aqui do Brasil, em São Paulo, fechou em alta de 0,05%, né, pessoal? Então a gente está de olho aqui, né? Dólar aí quase aí na casa dos R$ 6, né? Mas continua estável mediante aí a toda a confusão acontecendo entre Estados Unidos e China, né? Mas vamos lá, o site agora da CNN, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, afirma estar em negociação com a China, mas o país asiático nega, como já lemos, né, pessoal? Aí fica meio complicado, hein? O presidente americano Donald Trump afirmou em uma entrevista que as negociações tarifárias estão em andamento, mas Pequim negou qualquer negociação que estivesse ocorrendo entre os dois países. O mais recente de uma série de sinais conflitantes sobre o progresso que estava sendo feito para acalmar uma guerra comercial que ameaça minar o crescimento global, né, pessoal? Mas confusão acontecendo que atrapalha as negociações, né? São as negociações, as frases, né, conflitantes entre os dois países, né?
bastante complicada. Mas vamos lá, o Trump disse aí a time que as negociações estavam ocorrendo e que o presidente Xi Jinping havia ligado para ele. E uma afirmação que ele repetiu depois, né, como já lemos aqui, depois da entrevista, né, quando ela foi ao ar, né, pessoal, quando estava saindo da Casa Branca para se dirigir a Roma, mas Pequim continua aí negando, né, dizendo que Estados Unidos e China não estão tendo nenhum tipo de consulta nem negociação sobre as tarifas, né, respondendo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, né, em publicação pela embaixada da China lá nos Estados Unidos, né? Mesmo Trump tendo falado aí para a imprensa, né? Pequim nega, né, pessoal? Libertem a China, sabem não nos deixar entrar e explorar a China, disse ele. Isso seria ótimo, seria uma grande vitória, mas não tenho certeza se vou pedir porque eles não querem que ela seja aberta, né, pessoal? Está dizendo aí que o Trump a China libertar a China e deixar os Estados Unidos explorar a China. Isso seria ótimo, seria uma grande vitória. Ai, meu pai, o vai e vem aumentou a incerteza substancial em torno do estado de política tarifária errática de Trump. Não apenas em relação à China, mas também no que diz respeito a dezenas de países que lutam para fechar seus próprios, né, acordos para aliviar o peso dos altos impostos de importação que ele implementou desde o dia que retornou à Casa Branca em janeiro, né, pessoal? E a confusão só piorou a partir agora, do dia 2 de abril, né? Chegando à situação que se encontra agora. Sua equipe de negociações estava conduzindo o que equivaleria a uma rodada rápida de negociações comerciais com autoridades estrangeiras que lotaram Washington esta semana para a reunião de primeira do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O Wall Street Journal, citando fontes anônimas familiarizadas com o assunto, informou que representantes comerciais dos Estados Unidos pretendem agilizar o processo, definindo categorias amplas para negociações, tarifas e cotas, barreiras não tarifárias ao comércio, como regulamentação sobre produtos norte-americanos, comércio digital, regras de origem para produtos e segurança econômica, entre outras questões comerciais. O órgão também planeja se concentrar em uma lista de 18 países que apresentaram propostas aí por escrito, né? Um integrante do gabinete do representante comercial disse à agência Reuters que o governo estaria trabalhando sobre uma estrutura organizada e rigorosa e avançando rapidamente com parceiros comerciais dispostos. O funcionário afirmou que o governo deixou os objetivos dos Estados Unidos claros para outros países e tem uma ótima noção de que cada um pode oferecer individualmente. Mas enquanto os assessores de Trump, incluindo o secretário do Tesouro Scott Bessent, alardeavam indícios de rápido progresso, muitos de seus pares eram mais cautelosos, e os chefes de finanças que vieram para o acordo para o encontro, né, do FMI estavam voltando para casa com urgência renovada para diminuir os riscos apresentados aí pelas tarifas. Saio destas reuniões com uma noção clara de que tudo que está em jogo e dos riscos que existem para empregos, crescimento e padrões de vida em todo o mundo, disse o ministro das Finanças da Irlanda, Pascal Donohoe, a Reuters. As reuniões aqui me lembraram por que precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance nas próximas semanas e meses para ver como podemos reduzir essas incertezas, né, pessoal? Pois esse é o conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Eu quero te agradecer a você, meu amigo, minha amiga que ficou comigo até o final do conteúdo, né, pessoal? E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.